Paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E aqui quem está falando é Rayane Santana, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E, nesta feita, a videoaula de número 8, que tem por título O Papel do Líder e a Convivência Cristã. Para você que já acompanha o canal, seja bem-vindo a mais uma videoaula, não esquece de deixar o like. E para você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa as notificações e todo aquele processo que vocês já sabem. Assista o vídeo até o final e também deixa o like, se quiser compartilha e a bênção é grande. Vamos para a videoaula. Texto do dia. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. E a parte que eu gostaria de destacar do texto do dia é revesti-vos de humildade, uma vez que essa lição irá falar sobre o papel do líder cristão. Mas, quando falamos líder, seria todo aquele que designa alguma função na congregação. Esta lição irá falar sobre pastores, presbíteros e outras coisas mais. Mas, se você designa alguma função na igreja, algum cargo que exerce liderança, então essa lição é para você também, ok? E a parte que eu gostaria de destacar, como eu disse anteriormente, é revesti-vos de humildade. Para você que é líder cristão, é necessário que você se revista de humildade. E por que se revestir de humildade? Assim como o próprio texto do dia falou, que Deus dá graça aos humildes. Então, um dos motivos para você se revestir de humildade é para que Deus te dê graça. Afinal de contas, é melhor ter um líder com graça do que um líder sem graça, né? Vamos aqui para a síntese. Quando o líder cristão cumpre fielmente seu chamado ministerial e os irmãos de fé se relacionam em mútua humildade e submissão, criamos uma comunidade fraterna e forte, capaz de resistir às adversidades. Introdução. Pedro está chegando ao final da sua primeira carta e antes de concluir tem uma palavra pastoral aos membros da igreja, incluindo os líderes, pois sabia da importância do bom preparo dos ministros cristãos na condução do povo de Deus em tempos de angústia. Desse modo, numa época marcada pela crise de convivência e pelo enfraquecimento da confiança mútua, a presente lição ecoa uma mensagem de esperança que irradia da vida em comunidade, no caso, a comunidade cristã. Tópico de número 1, conselhos à liderança cristã. Subtópico de número 1, uma palavra aos presbíteros. E antes de finalizar a carta, Pedro deixa um conselho ali para os presbíteros. Porém, quando falamos essa palavra presbíteros, não quer dizer somente que o conselho é para os presbíteros, mas sim para os presbíteros, pastores e bispos. E aí nós vemos que no Novo Testamento, tanto bispo como presbítero quanto pastor, os três eles têm conotações parecidas. E por que não dizer iguais? No Novo Testamento, pelo fato da conotação ser parecida, quer dizer que tanto o presbítero, quanto o bispo, quanto o pastor são homens experientes na fé, vocacionados para atuarem como supervisores da obra de Deus e também no cuidado pastoral. Essa é a responsabilidade desses homens vocacionados para isso. E como Pedro vai se referir a estes homens? Pedro foi humilde ao deixar conselho para esses homens, porque Pedro ele se apresenta como presbítero. Aí pensa, ele tem a autoridade apostólica, mas ele se apresenta como presbítero. Então olha a humildade de Pedro, porque ele se coloca no nível daqueles para quem ele está fornecendo o conselho. O próprio Pedro deixa uma baita lição de humildade. E aqui no final da revista irá falar assim, uma postura humilde, muito diferente daqueles que altamente se proclamam apóstolos. Quantos por aí nós não vemos que se proclamam apóstolos e querem utilizar desse título para terem vantagens sobre os irmãos? Tá errado? Faça que nem Pedro, tenha humildade, seja humilde. Lembrando que Deus dá graça ao humilde e resiste aos soberbos. Vamos agora para o subtópico de número 2, apacentando o rebanho de Deus. Aqui nesse subtópico de número 2, irá falar sobre uma função bem conhecida que nós vemos em toda a Bíblia. Irá falar aqui acerca do pastoreio. Pedro, ele recorda uma ordem que ele mesmo recebeu de Jesus. Essa ordem está descrita lá em João, capítulo 21, versículo 16, quando Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro fala, sim. Então Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus já estava falando
algo que Pedro, lá na frente, depois da descida do Espírito Santo, se tornaria. E aqui, nesse contexto, como Pedro já é pastor da igreja, ele se recorda dessa ordem que ele mesmo recebeu do mestre, que apacenta as minhas ovelhas. E quem apacenta as ovelhas é o pastor. Então, nesse subtópico, irá falar dessa função, que é o pastoreio. Tanto o bispo como o presbítero, quanto o pastor, eles têm essa mesma função, que é pastorear o rebanho de Deus. E é claro que esse pastoreio, ele é uma figura de linguagem, ou mais conhecida como metáfora, usada para falar acerca do amor, do cuidado e da proteção. Vamos para o final desse subtópico, que irá falar assim: essa metáfora, aplicada à igreja, a apacentar as ovelhas, tem o sentido espiritual de guiar biblicamente o povo de Deus, alimentar por meio da palavra, resgatar as ovelhas perdidas e defendê-las contra os lobos devoradores. Essa é a função do pastor, que é aquele que pastoreia. Vamos agora para o subtópico de número 3, que tem por título o cuidado com as ovelhas. E aí, quando falamos de igreja, comunidade cristã, e cada um que tem um cargo que exerce uma função de liderança na comunidade cristã, tanto para aqueles dias, na época de Pedro, quanto para os dias de hoje, me diz, fala se não é um privilégio. Você está ali a serviço para que o reino desenvolva com a sua contribuição. E é um privilégio, mas o que nós temos que destacar, é um privilégio? Sim. O que nós não podemos esquecer é que junto com esse privilégio vem algo chamado responsabilidade. E essa responsabilidade, ela gera um peso sobre os nossos ombros. E esse subtópico irá falar justamente sobre isso, sobre a grande responsabilidade. E aqui estamos voltando para os líderes cristãos já mencionados anteriormente, pastores, bispos e presbíteros, que eles têm o privilégio de servir. Sim, com certeza eles têm. Mas, junto com esse privilégio, tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela gera um peso. E eles têm como responsabilidade cuidar e zelar do rebanho. E não somente por isso, mas também por aquelas vidas. Não sei se você já ouviu falar em alguma feita de que naquele grande dia o pastor irá dar conta por cada uma das almas que já passaram por aquela igreja, por aquela congregação durante o período que ele esteve lá. Então, se o pastor está numa congregação e lá há 50 membros, um dia ele vai sair? Sim, porque direto acontece mudança de pastores. Mas aquele período que ele estava lá, quando ele entrou, tinha 50 almas, essas 50 permaneceram? Ou ficou faltando algumas ovelhas? Porque se a função do pastor é pastorear, cuidar e zelar, quando ele vê que alguma ovelha está escapando, ou vê que alguma ovelha escapou, ele também tem a responsabilidade de ir atrás. Mas acredito que você já deve ter ouvido falar em sua congregação que naquele grande dia o pastor dará conta por cada uma das vidas, ou melhor, por cada uma das almas que passaram ali pela congregação. E aí nós vemos aqui também nesse subtópico que Pedro deixa 3 advertências. E quais são essas 3 advertências? Primeiro, o ministério não deve ser exercido por obrigação, mas sim voluntariamente. Segunda advertência que Pedro deixou, ele vai falar que o ministério pastoral não pode ser movido pela ganância, mas com o desejo de servir. Terceira advertência que Pedro deixa é que, embora os líderes tenham autoridade de Deus, não devem abusar do poder que receberam. E para concluir esse subtópico, irá falar assim: em vez disso, eles devem ser modelos de conduta para todo cristão. Então essas pessoas que ocupam um grande cargo, e a maioria deles grandes líderes cristãos, eles devem cobrar, sim, mas antes de cobrar, eles devem principalmente dar o exemplo. Vamos agora para o tópico de número 2, conselho à juventude. Subtópico de número 1, sujeição dos jovens. Abram as vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que irá falar assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. É isso que irá falar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Nesse subtópico, quando falamos em os jovens serem sujeitos aos mais velhos, está falando do respeito para com os pastores e para com os anciãos da igreja, para aqueles que têm mais idade na igreja.
E lembrando que não é um princípio, esse princípio da submissão, em relação a ser submisso, a respeitar os mais velhos e o pastor. Não é algo somente para os jovens, mas é algo para todos os cristãos. Mas por que esse subtópico dá ênfase aos jovens? Eu também sou jovem, né? Porque constantemente tem que lembrar isso para os jovens, que nós devemos respeitar os mais velhos e o pastor da igreja. Aqui na revista irá falar assim que esse conselho é recordado com maior veemência na flor da juventude, quando os hormônios estão aflorando. É por isso que esse conselho é mais lembrado aí para os jovens, principalmente quando o jovem ou adolescente está passando por aquela transição em que os hormônios estão aflorando e muitas das vezes ele acha que não precisa aí respeitar o pastor da congregação, não precisa respeitar os idosos, quando na verdade a Bíblia diz o contrário. Tem que respeitar o pastor e tem que respeitar idosos. É algo somente para os jovens? Não, mas precisa ser recordado frequentemente para os jovens, principalmente aqueles que estão em fase dessa transição hormonal, ou de jovem para adulto, ou de adolescente para jovem. Mas é preciso lembrar isso. E tem algo bem legal que a revista fala que eu quero ler aqui para vocês. No final desse subtópico irá falar assim: apesar das diferenças de uma geração para outra, ou seja, dos idosos e do pastor para os adolescentes, os jovens, vai falar aqui que a juventude geral ela é marcada pela formação de consciência crítica e pelos constantes questionamentos. É a idade em que o jovem, o adolescente, aquele que está em fase de transição, começa ali a questionar algumas coisas. E olha o que mais a revista irá falar: se não souber amadurecer e aprender a lidar com suas inquietações, o jovem cairá numa vida de rebeldia e desobediência. Pelo fato de Deus conhecer o coração do homem, da criança e do adulto, deixou esse lembrete tão preciso em sua palavra. Então aí, o jovem na fase de transição, as ideias aflorando, os hormônios à flor da pele, mas é necessário que ele esteja ali respeitando e sendo também submisso, tanto ao pastor da igreja quanto aos mais velhos. E por que não sentar e conversar com essas pessoas? Porque uma vez que você é jovem, as suas ideias são diferentes da ideia, da visão dessa pessoa que é mais velha. Mas se você souber ouvir e questionar o porquê, e até mesmo levar seus questionamentos aos mais velhos, eles irão lhe mostrar uma outra forma de enxergar. E aí você vai amadurecendo as ideias e chega a uma conclusão. Mas é bênção conversar com pessoas mais experientes na fé. É legal. Eu já fiz isso. É muito legal. Vamos agora para o subtópico de número 2, obedecendo aos pastores. Aqui nesse subtópico de número 2, irá falar que nós somos admoestados a obedecer os nossos pastores. Por quê? Porque eles receberam autoridade espiritual e divina. E aqui na revista irá falar algo que eles têm autoridade espiritual e velam pelas nossas almas. Irá falar aqui também, lembre-se de que o pastor detém autoridade divina enquanto for fiel às escrituras. Então aí está o seu dever como cristão e servo de Deus a analisar. Sabe aquele famoso versículo que Paulo fala: examinai tudo, retende o que é bom? Você deve obedecer ao seu pastor? Respeitar? Sim, com certeza. Todo cristão deve fazer isso. Mas o próprio subtópico de número 2 deixa bem claro: lembre-se de que o pastor detém autoridade divina enquanto for fiel às escrituras. Portanto, se ele falar algo que não tem nada a ver com as escrituras e não tem respaldo bíblico, aí fica ao seu critério. Examinai tudo e retende o que é bom. A importância aí de conhecer a palavra, inclusive. Vamos agora para o subtópico de número 3, respeito aos mais velhos. E acerca dos respeito aos mais velhos, o que a Bíblia irá falar sobre isso? A Bíblia é a favor ou a Bíblia é contra respeitar os mais velhos? Com certeza a Bíblia é a favor de respeitar os mais velhos. A única coisa que a Bíblia é contra é algo que tem acontecido hoje em dia. Hoje em dia, a molecada, os jovens, principalmente lá no mundão, porque na igreja a gente é ensinado, mas lá no mundão, eles acreditam que idoso é ultrapassado, é
careta, é fora de moda. Mas o jovem cristão ele é diferente. Uma vez que a Bíblia preza e nos aconselha a respeitar os mais velhos, por que não obedecer, já que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós, jovens, devemos sim respeitar os mais velhos. Ao contrário dos jovens por aí que tem no mundo, nós, jovens cristãos, devemos fazer a diferença, inclusive nisso, respeitando os mais velhos, independente dele ser de dentro da congregação ou dele ser de fora da congregação. Devemos dar respeito às pessoas mais velhas. E o que a palavra irá falar sobre isso? E acerca disso, nós vemos duas referências falando sobre respeitar os mais velhos. A primeira referência está em Levítico, capítulo 19, versículo 32, e a segunda referência está em Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Deem uma lidinha com calma e meditem nessa palavra. Mas o conselho que a Bíblia deixa, respeite os mais velhos. Vamos agora para o tópico de número 3, o qual tem por título Relacionamento entre os irmãos. Subtópico de número 1, revista-se de humildade. Aqui nesse subtópico de número 1, nós vemos que humildade é uma virtude cristã fundamental. Mas, afinal, falando em ter humildade é ser humilde. E a pessoa que ela é humilde, ela tem humildade. Mas o que significa ter humildade? O que significa ser uma pessoa humilde? Segundo a definição da revista, ser humilde implica em reconhecer todas essas coisas, não somente a sua pequenez, mas também reconhecer que sem a graça de Deus você não é nada. Alguns por aí acham que você ter humildade, você ser humilde, reconhecer a sua pequenez diante de Deus, acham que isso é sinal de fraqueza e acanhamento. Pelo contrário, isso não é sinal de fraqueza. Quando nós falamos que humildade é uma virtude cristã, verdadeiramente é uma virtude cristã. Você reconhecer que sem Deus você não pode nada, que você é pequeno perto do Deus que você serve, isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, imagine como Deus te vê. Você é um ser humilde, reconhece que sem Ele você não pode nada, que você é pequeno, e se não fosse a graça dele na sua vida, você também não poderia fazer nada. Você reconhecer isso não é um sinal de fraqueza. Imagine como Deus olha para você com bons olhos. Quer que Deus te olhe com bons olhos, quer que Deus te olhe de uma forma diferente, então seja humilde, uma vez que a humildade ela precede a honra. Você hoje é humilde, demonstra essa humildade, e quando a honra vier bater em sua porta, Deus te honrar, não esqueça a humildade, pois lembre-se que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Vamos agora para o subtópico de número 2, o qual irá falar: lance toda a ansiedade sobre Cristo. Nesse subtópico de número 2, irá falar sobre ansiedade. E por incrível que pareça, é um mal que tem acometido muitas pessoas hoje em dia. Um dos maus deste século, pois existem vários, um deles é a ansiedade. E naquela época, Pedro já falou acerca da ansiedade para aquela igreja. Mas qual o conceito de ansiedade, qual a definição que nós temos? Aqui na revista irá falar que ansiedade é a preocupação excessiva com aquilo que ainda não aconteceu. Então, sabendo disso, que a ansiedade poderia bater a porta daqueles irmãos, Pedro deixa uma recomendação. E o que Pedro irá falar? Ou melhor, qual foi a recomendação de Pedro? Pedro, ele fala para que as pessoas, para que os cristãos daquela época, a comunidade cristã, venha depositar toda a sua ansiedade em Deus. Pedro deixa essa recomendação. E quando Pedro deixou essa recomendação, com que ele estava preocupado? Sabe com que Pedro, que era o pastor da igreja, o pastor da comunidade cristã na época, sabe com que ele estava preocupado? Com a saúde não somente espiritual daquela comunidade cristã, mas também com a saúde emocional. E mediante essa preocupação, Pedro deixa esse conselho para a igreja. Acerca da ansiedade, depositem tudo, lancem a ansiedade de vocês para Deus, conta tudo para Deus. Não fica sofrendo de ansiedade, fala tudo para Deus e entrega na mão dele. E Pedro deixou justamente essa recomendação, preocupado ali com a saúde espiritual e também emocional da comunidade cristã naquela época.
E é incrível lembrar aqui que Pedro andou com Jesus Cristo, certo? Ok, Pedro andou com Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo falou isso. Sabe onde ele falou isso? Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Lá irá falar assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então acredito, não está escrito na revista, muito menos na Bíblia. Mas, ao deixar esse conselho para a comunidade cristã, eu, Rayane Santana, acredito que Pedro se lembrou de quando Jesus proferiu essas palavras: Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E aí Pedro, que é o pastor da comunidade cristã, se depara e lembra que a ansiedade pode bater a porta daqueles cristãos. E uma vez ele sendo pastor, os cristãos, que é a igreja, a comunidade cristã da época, eram as ovelhas. E qual a função do pastor, né? Cuidar das ovelhas. Então Pedro, mais uma vez, com todo o seu cuidado, lembra que a ansiedade pode bater a porta desses cristãos. E ele, como pastor, deixou esse conselho para suas ovelhas. Se a ansiedade bater a porta, entreguem tudo, lancem toda a ansiedade de vocês aos pés de Cristo. Conta tudo para Deus, deixa na mão dele, ele resolve. Mas não fiquem sofrendo de ansiedade. Lancem toda a ansiedade de vocês aos pés de Cristo. E acredito que ao proferir essas palavras, ao deixar esse conselho, ele se lembra no dia em que Jesus Cristo falou: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o que tem a ver cansado e oprimido com ansiedade? Ansiedade, algumas pessoas que têm ansiedade, elas deixam de dormir, elas deixam de comer e diversos outros sintomas. Mas, dependendo da forma em que a pessoa reage a essa ansiedade, ela irá acabar ficando oprimida por várias coisas que deixam ela ansiosa. Pode ser uma festa que irá acontecer, um passeio, algo que ela está aguardando e ainda não chegou. Uma simples coisinha para a pessoa que tem ansiedade ou para a pessoa que fica ansiosa pode acarretar nesse cansaço. E uma vez essa pessoa estando cansada, para ela prosseguir a caminhada é necessário que esse cansaço, esse fardo que está sobre os ombros dela, venha a ser compartilhado com Cristo. E quando eu falo compartilhado com Cristo, é justamente isso. Quando Pedro deixou o conselho para lançar a ansiedade aos pés de Cristo, contar tudo para Deus, é justamente isso. O cristão nos dias de hoje, se ele for aguentar todos os fardos, todas as ansiedades sozinho nas costas, ele não aguenta. Mas aí quando você compartilha com Deus, essa sua carga, ela é dividida. E você não está dividindo a carga, a ansiedade, o peso disso com qualquer pessoa, mas sim com o próprio Cristo, mas sim com Deus. Olha que maravilha. E esse próprio subtópico de número 2 irá abordar acerca da ansiedade e de carregar a carga proporcionada pela ansiedade sozinho. Irá falar assim: porque muitos crentes, apesar de estarem na igreja, ainda vivem sobre o peso da ansiedade. Talvez porque insistem em carregar seus próprios fardos, acreditando que são capazes de suportá-los. Ocorre que, por mais leve que seja qualquer carga que tentamos carregar, sem a ajuda divina, essa carga será esmagadora. Eis porque Pedro disse que devemos lançar sobre Deus não parte, mas toda a nossa ansiedade. É um alento para a nossa alma saber que podemos entregar aos pés de Cristo os nossos medos, frustrações e angústia, pois temos a garantia de que Ele cura as feridas da nossa alma. Muito bem colocado pelo comentarista da revista, Valmir Nascimento. Deus abençoe sua vida. E vamos agora para o subtópico de número 3, o qual tem por título: Resista ao adversário. Esse subtópico de número 3, eu farei a leitura, pois ele é um subtópico autoexplicativo. E na medida que eu leio, ao recordar de alguma informação, algum versículo bíblico, eu comento aí com vocês. Esse subtópico de número 3 irá falar assim: que por fim, Pedro reitera a exortação para que todos os salvos mantenham a sobriedade e a vigilância, pois o inimigo das nossas almas está à espreita, bramando como um leão, querendo nos tragar.
O adversário e seus demônios tentam se aproveitar dos momentos de turbulência para destruir a vida dos cristãos. Quando os crentes se sentem sozinhos, fracos, desamparados e desgarrados dos outros crentes, eles podem se concentrar tanto nos seus próprios problemas e se esquecem de vigiar contra o perigo. Então olha aí a importância de estar sempre na comunidade cristã, no meio dos irmãos, no meio da igreja. Todo mundo que está lá tem um problema. E não sei se você já ouviu falar, a igreja ela é considerada um hospital, porque lá não entra um sequer sem problema nenhum. Cada um tem um problema, uma ferida, uma doença, algo a tratar. Por isso que a igreja é considerada um hospital. Lá você não vai encontrar ninguém 100% perfeito. Cada um tem uma ferida. E graças a Deus nós temos... O próprio Deus é o médico dos médicos, porque para cada ferida diferente, ele tem um tratamento, um remédio diferente, e por incrível que pareça, só ele pode curar todas as feridas. Então, quando a gente fala aqui do cristão estar sempre no meio da comunidade, por quê? É um perigo ele, ao detectar algum problema, ao detectar algo que ele precisa melhorar, ele se isolar. Ele se isolando, ele irá se concentrar nesse problema. E algo que o inimigo faz 24 horas é ficar de olho no crente, pro momento que ele vacilar, o inimigo dar o bote. Aqui falou que o inimigo fica como um leão feroz, querendo tragar o cristão, o crente. Então, uma vez que esse crente se isola da comunidade cristã e fica ali concentrado naquele problema, no problema que ele tem a melhorar, no problema dele, ele se esquece de vigiar. E é nessa hora que o inimigo dá o bote. Muitas das vezes nós falamos... É falado na igreja, falamos até na sala de aula, que não pode se isolar. Tem problema, precisa tratar, mas fica no meio ali da comunidade cristã. Ali você estará cercado por pessoas que podem te ajudar, podem te aconselhar, e pessoas que estão orando por você. E aí tem nesse subtópico um comentário da Bíblia de aplicação pessoal. Um comentário muito interessante. Vai falar que na ocasião em que os crentes se isolam para resolver seus problemas e saem do meio da comunidade cristã, acontece o seguinte: nestas ocasiões, os crentes são particularmente vulneráveis aos ataques de Satanás, que podem vir sob várias formas, frequentemente atingindo o ponto mais fraco da pessoa: tentação, medo, solidão, preocupação, depressão, perseguição. No entanto, em vez de temer o diabo, o acusador e caluniador, o crente deve vigiar e resisti-lo, firme na fé. Em conselho semelhante, Tiago disse para resistir o diabo e ele fugirá. Maravilha! E é importante ainda ressaltando que você tem um problema para tratar, tem um problema para resolver, lance esse problema para Deus. Ele é o único que pode resolver o seu problema, independente se for depressão, se for tentação, se for medo, se for solidão, preocupação, ansiedade. Independente do seu problema, Deus pode resolver. Mas algo que o jovem cristão, e não somente o jovem cristão, mas todo cristão deve prestar atenção e tomar cuidado com esse detalhe, é que, ao detectar um problema em sua vida, não tente resolvê-lo sozinho, muito menos se afaste da comunidade cristã, se afaste da igreja. Não se afaste da igreja. Todo mundo que está lá na igreja também tem problema. E todo mundo está lá justamente tentando resolver esse problema, lançando esse problema para o único que pode resolver, que é Deus. E por que você, ao detectar um problema, vai se afastar? Não pode se afastar, isso é perigoso. E é claro que isso é uma recomendação para você. Uma recomendação que a Bíblia traz, que o comentarista da revista colocou muito bem aqui no final desta lição abençoada. Mas o que nós queremos dizer é que você não deve se afastar para resolver o seu problema. Continua ali no meio da comunidade cristã, vigiando, orando. Deus irá entrar com providência e irá resolver o seu problema. Mas continue ali no meio dos irmãos. É muito perigoso se isolar, ok? Vamos agora para a conclusão. Pedro encerra sua carta com o mesmo tom de esperança, lembrando aos leitores de que Deus está no controle de tudo. Podemos viver em esperança porque foi Cristo que nos chamou à sua eterna glória, e as provações momentâneas simplesmente estão nos aperfeiçoando, confirmando, fortificando e fortalecendo. Nosso caráter está sendo moldado e melhorado no fogo da provação. Glória a Deus.
E essa foi a lição de número 8. Muito obrigado para você que acompanhou esta videoaula. Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando agora neste canal, se inscreva no canal, seja bem-vindo, deixe o like e assista essa videoaula até o final. Estamos no final, na verdade. Mas é isso aí, Deus abençoe a sua vida e até a próxima videoaula.